não havendo extrapolação dos limites da lide. Continua, isso está na página 921 dos autos. Nesses termos, não se vislumbra violação do artigo 1013, parágrafo 1º do CPC, e nem divergência jurisprudencial específica, prevalecendo o entendimento do despacho agravado no sentido de que não caracteriza julgamento ultrapetito o fato do juiz decidir a controvérsia com fundamentos jurídicos diversos daqueles apresentados pela parte ou com a adoção das normas que entende pertinentes à espécie dos autos, desde que nos limites da lide. Dai-me o fato que eu dou-lhe o direito. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Quanto ao recurso de revista, a questão da preclusão, coisa julgada, a questão em torno da alegação de abandono de emprego foi analisada no bojo da controvérsia da prescrição de forma incidental, para que se pudesse averiguar o marco inicial do prazo prescricional, constituindo-se aqui, no caso, em verdadeira prejudicial de mérito para o exame da prescrição. E, por conta disso, diante dessa circunstância excepcional, eu não vejo violação à coisa julgada. Caso contrário, seria a hipótese de admitir coisa julgada presumida, e, no caso, restou claro da decisão recorrida que a menção a respeito do abandono de emprego foi proferida em tempo verbal, que expressa a ideia hipotética, estando evidente que atestou essa relatoria, estou me referindo ao regional, que ainda que fosse acolhida a tese do abandono de emprego, não haveria prescrição. Então, reproduziu o que disse o regional aqui no final. Recurso de revista não conhecido. Acórdão regional publicado na vigência da lei da reforma trabalhista contra a rescisão do contrato de trabalho, justa causa abandono de emprego. Apesar do entendimento regional de que, mesmo após a alta previdenciária, o autor não se via apto para o trabalho, entendo que este foi omisso ao deixar de retornar o serviço ou expor as razões para não retornar, revelando a intenção de abandono de emprego. A súmula 32 é clara. Presume-se o abandono se não houver retorno no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário e nem houver justificativa do motivo de não o fazer. A extrapolação do prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário é incontestável. Isso é um elemento objetivo, é um fato que está no processo. O elemento subjetivo, consistente no rompimento do vínculo empregatício, desponta, às vezes, como de difícil evidenciação. E, no caso, extrai-se que a Corte Regional, mesmo determinando a reintegração do autor, admitiu que a perícia não reconheceu sua incapacidade. É o que está no acordo. Diz o acordo, abro aspas, saliente-se que o fato de alegar o reclamante que apenas compareceu a reclamada após a realização de perícia que não reconheceu sua incapacidade, diz o regional, o que seria essencial, etc., etc. Então, o próprio regional faz menção a esse fato. Ademais do voto vencido, devidamente juntado aos autos, restou transcrito o depoimento do autor em que aduz que o benefício cessou em 30 de 10 de 2010, que depois desta data não voltou mais a trabalhar porque estava com uma perícia marcada e, por falta de conhecimento, achou que tinha que esperar o resultado da perícia, que realizou a perícia e a mesma deu negativa, que não se recorda da data que realizou a perícia, que depois da perícia o depoente foi à contabilidade da empresa em uma data que não se recorda, que a contabilidade fica na Avenida 7, edifício Ponto Executivo, e foi atendido pelo contador, senhor Reinaldo, que o senhor Reinaldo informou o depoente que o mesmo deveria ter retornado ao trabalho, que o depoente, então, dirigiu-se à delegacia do trabalho e, no referido local, foi orientado a declarar que não havia retornado ao serviço após a cessação do benefício por falta de conhecimento. Que depois que o depoente foi à delegacia, o depoente procurou seu advogado, que não se lembra quanto tempo transcorreu desde a data da cessação do benefício até a data que foi procurar o contador, que acha que foi mais de 2 meses, que o escritório de contabilidade não funciona no mesmo local da empresa. Então, diante dessa questão aqui, esse limbo previdenciário me parece que é seguido de abandono de emprego. Ele estava apto a retornar, não retornou porque não quis. Parece até que não retornou por falta de conhecimento, é o que se diz aqui. Bom, mesmo após o empregador ter sido advertido pelo contador da empresa que deveria ter retornado ao trabalho, mesmo após o empregado ter sido advertido que deveria ter retornado ao trabalho, não se dirigiu à empresa, foi à delegacia do trabalho. E não somente isso, após procurou um advogado, não se justificando, portanto,
a fundamentação regional de que não existe nos autos prova de que a reclamada tentou ao menos contactá-lo a fim de que manifestasse a sua intenção em retornar ao labor após o término de seu benefício. Estou usando o termo aqui delegacia do trabalho apenas de forma leiga. Eu estou conhecendo por contrariedade a súmula 32 da Corte, provendo recurso para absolver a empresa da condenação que lhe foi imposta no tocante à reintegração do autor ao emprego e ao pagamento das verbas aí decorrentes, prejudicando o exame do recurso de revista em relação ao tema reintegração do emprego. É como voto. Ministro Cláudio? Eu peço vista regimental, presidente, já havia anotado no sistema já. Senhor presidente, se eu puder, eu estou pelo recorrente, se eu puder fazer a sustentação oral de forma muito breve, até para auxiliar a vista. Mas há voto divergente? Não, eu estou pedindo vista regimental. Não há voto divergente, ministro. Não, eu estaria à disposição para, rapidamente ali... Pois não, doutor Maurício, vamos. Senhor presidente, justamente para ratificar, pelo recorrente com procuração nos autos, para ratificar o voto de Vossa Excelência, que foi minucioso, fundamental nesse caso depois do processo retornar para o TRT, tendo sido afastada a prescrição, o TRT, de forma ali muito franciscana, de conteúdo muito franciscano, é um acórdão ali de praticamente 3 páginas, ele diz, pegando ali no ônus da prova, que, na realidade, o princípio da continuidade da relação de emprego é a que deve ser presumida, ele determina a reintegração. Mas o que deve ficar bem claro, nesse caso, são as datas. O auxílio-doença foi recebido pelo reclamante recorrido no período de janeiro de 2009 a junho de 2010. A presente reclamação trabalhista foi ajuizada em julho de 2012. Portanto, no caso aqui, é inconteste, evidente, o abandono de emprego. Não se trata nem de presunção, mas de aplicação da lei do artigo 482, inciso letra I, da CLT. Porque, nesse caso, decorrido muito mais de 30 dias, foram mais de 2 anos, portanto, se houvesse que se falar em ônus da prova, esse ônus da prova seria do reclamante, que não foi feito, conforme muito bem colocado no voto. Portanto, é sim a aplicação clássica da CLT em razão do abandono de emprego, ainda mais um auxílio-doença que sequer havia ali relação, nexo causal entre a doença contraída com a atividade desempenhada, conforme é mencionado, e o próprio laudo pericial coloca isso. Era ali hérnia de disco, enfim, algo que não tinha nada a ver com a doença. Por essa razão, o provimento do recurso com o reconhecimento da justa causa é a medida que se impõe. Obrigado, senhor presidente.